Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos, a dona do Vasco, 777 Partners vai ser presa? Você não vai acreditar o que aconteceu, fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco fechou um acordo com um novo patrocinador principal, uma casa de apostas. Tudo já está acertado e o clube está só esperando o momento certo para anunciar oficialmente. O nome do novo patrocinador é segredo por enquanto, pois o Vasco quer fazer um anúncio especial para os torcedores. Esse pode ser o maior patrocínio da história do clube e será algo histórico para o Gigante da Colina ter uma casa de apostas como parceira. Pablo Verrete é o jogador que mais finaliza por partida, 5,3, no Brasileirão. O argentino está empatado na artilharia com outros 19 nomes, todos com 2 gols marcados. O Vasco está buscando um novo treinador depois que Ramon Dias saiu. Eles estão de olho no uruguaio Paulo Pesolano, que atualmente treina o Real Valladolid, na Espanha. Para trazê-lo, o Vasco precisa negociar com o clube espanhol e pagar uma multa de 3 milhões de euros, o que é bastante dinheiro. Além disso, o técnico quer trazer sua própria equipe de trabalho, o que custaria mais uns 1,8 milhão de euros. As conversas estão rolando, mas ainda não está tudo certo. Enquanto isso, Pesolano continua treinando o time espanhol, que joga neste sábado. Ele chegou ao Valladolid em 2023 e é a primeira vez que ele trabalha na Europa. Antes disso, ele treinou times no México, no Uruguai e até mesmo no Brasil, no Cruzeiro. Falando em técnico, o Vasco também sondou o treinador Mariano Soso, do Sport. O clube cruzmaltino pediu informações sobre salário e multa rescisória do argentino. Ainda não há proposta oficial. O técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, também foi sondado. Entretanto, o treinador acenou negativamente ao contato do cruzmaltino e vai cumprir seu contrato com o clube argentino. O Hugo Moura apareceu em imagens no treino divulgado pela Vascote, visando o duelo contra o Atlético PR. O volante recém-contratado segue sendo avaliado. O Dimitri Payet não vai para Curitiba com o Vasco jogar contra o Atlético. Ele vai seguir as orientações médicas e voltar para o jogo contra o Vitória. O gramado sintético e o jogo físico pesaram na decisão. O Hugo Moura, que machucou o tornozelo, vai viajar mesmo emprestado pelo Atlético. O Keiler teve um desconforto no joelho e não vai participar do jogo. Rafael Paiva teve uma semana agitada, passando do time sub-20 para o profissional do Vasco. Com pouco tempo, concentrou-se em se comunicar com os jogadores. Apesar das mudanças, manteve a atitude positiva e trouxe um jogador da base para treinar com o time principal. O Vasco teve problemas no STJD por causa de uma confusão no jogo contra o Água Santa na Copa do Brasil. O clube recebeu uma multa de R$30 mil por causa de objetos jogados no campo e um funcionário, Biro, foi suspenso por 135 dias. Ele se envolveu numa briga entre jogadores e membros das comissões técnicas. A confusão começou depois de um gol marcado pelo Água Santa, mas o Vasco se classificou nos pênaltis. João Vitor também foi punido com 2 jogos de suspensão, mas um deles foi convertido em advertência. Ele já cumpriu uma partida de suspensão e estará disponível para o próximo jogo. O governo enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional sobre a reforma tributária, que inclui uma parte sobre a taxação das sociedades anônimas de futebol, SAFS. O projeto propõe uma taxa inicial de até 5% sobre as receitas mensais das SAFS nos primeiros 5 anos, diminuindo para 4% depois desse período. Isso seria aplicado a todas as receitas da empresa. A nova regulamentação será gradual, com a transição para os novos impostos prevista para ser concluída em 2033. Pela Copa Rio Sub-17, o Vasco goleou a Cabo Friense na manhã deste sábado, por 4-0, no estádio Nivaldo Pereira. Os gols do Gigante foram marcados por Rodrigo Pacujá, Bruno Lopes, Juninho e Ramon. O Sub-15 também venceu a Cabo Friense por 2-1 com gols de Lucas Ovídio e Diego Minetti pela 9ª rodada da Copa Rio. O Vasco goleou o Boa Vista por 4-0 na manhã deste sábado pelo Campeonato Carioquinha Sub-6. Giovana, uma garotinha de 10 anos, tem uma paixão especial pelo Vasco que vem desde que ela era bem pequena. Filha de pais vascaínos,
Ela foi até batizada na Capela de São Januário, mostrando seu amor pelo clube desde cedo. Recentemente, ela se tornou famosa nas redes sociais depois que o Vasco venceu o Bragantino, garantindo sua permanência na Série A do Brasileirão. Seus vídeos comemorando as vitórias, e até lamentando algumas derrotas, viralizaram na internet. Eu saí agora do jogo e eu tô com uma raiva do Vasco porque ele conseguiu perder pro Criciúma. Eu achei que já tinha sido vergonhoso o suficiente contra o Nova Iguaçu, mas eles provam que cada vez pode ser pior, porque a gente perdeu de lavada! Os pais dela, Luciana e Felipe, se conheceram em uma festa de apresentação do ídolo Edmundo no Vasco, em 1999, e a relação deles começou ali. Giovana brinca que, se não fosse por esse encontro, ela nem existiria. O Vasco teve uma atuação defensiva forte contra o Fortaleza, conseguindo um empate sem gols na Arena Castelão. Quem se destacou foi o goleiro Léo Jardim, fazendo várias defesas importantes ao longo da partida. Ele tem sido um dos melhores jogadores do time nesta temporada, mantendo sua consistência desde o ano passado. No jogo contra o Fortaleza, Léo Jardim fez 5 defesas, 3 delas muito difíceis. Ele é o goleiro com mais defesas difíceis na Copa do Brasil até agora, salvando 6 finalizações em 3 jogos. Mesmo com o Fortaleza dominando a partida e criando muitas chances de gol, o Vasco teve 9 finalizações, mas não conseguiu marcar. Léo Jardim disse que o time vai mudar sua postura para o jogo de volta, que será em São Januário, no dia 21 de maio. Confira as palavras de Léo Jardim. Jogo muito difícil. O Fortaleza é uma equipe boa, muito bem treinada, equipe que está junto há muito tempo. Ainda mais jogar aqui, sabemos que o gramado não estava dos melhores, mas acho que a equipe se defendeu muito bem, fez o que o jogo pediu, disse Léo, que concluiu. Claro que a gente tinha ideia de propor mais o jogo, mas a gente sabe que futebol não é só ideia, temos que nos adaptar de acordo com a partida. A equipe está de parabéns, se dedicou muito e agora vamos decidir na nossa casa. Os torcedores do clube gerido pela 777 iniciam protesto contra o Josh Vander. Os fãs do Red Star FC, um dos clubes geridos pela 777 Partners, estariam confeccionando notas falsas como forma de protesto a Josh Vander. E os estados falsos da Flórida. E em Josh nós não acreditamos. E agora, família, vamos para a principal notícia deste vídeo. Olha só isso. A empresa responsável pela SAF do Vasco, a 777 Partners, está enfrentando um processo por fraude nos Estados Unidos. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, a empresa recebeu um empréstimo de 350 milhões de dólares, cerca de 1,7 bilhão de reais, da empresa inglesa Leandenhall, usando como garantia supostos fundos que não lhe pertencem ou que nem mesmo existem. A Leandenhall, que concedeu o empréstimo, acionou a 777 Partners na Justiça Americana. A investigação começou recentemente, e a empresa dona do futebol do Vasco ainda não se pronunciou sobre o assunto. Segundo a Leandenhall, os ativos apresentados como garantia pelo proprietário da 77, Josh Vander, não são reais ou já foram comprometidos em outra transação, o que impediria seu uso como garantia novamente. E você, torcedor, qual sua opinião sobre isso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!